Oi, gente, hoje é o dia 2 da minha desintoxicação do clonazepam e de outros medicamentos. E eu tô fazendo os vídeos sem edição nenhuma, diferente dos outros que eu fazia, porque provavelmente em algum momento eu vou privar esses vídeos e vão ficar só pra mim mesmo. Eu não quero perder esses vídeos e eu também não quero esquecer que eu consegui de novo, porque não é a primeira vez que eu faço isso. E repito, gente, não faça isso. Se você estiver me vendo e me ouvindo, não faça isso. Ou me lendo, né? Não faça isso sem acompanhamento médico. Mas eu precisei tentar. Eu precisei testar, não, não por mim, mas pelo que tá aqui comigo, né? Então, eu também vim dividir uma outra coisa com vocês. Eu achei, né? Na verdade, eu cortaria essas partes dos vídeos, mas vocês já devem ter ouvido em algum momento eu falar que eu acredito que o digital é eterno e que o que a gente coloca aqui vai ficar para os outros. Talvez o que eu escrever ou o que eu falar para o meu filho não vai dar para ele lembrar para falar para os meus netos, bisnetos, tataranetos, eu não sei. Ou se eu não vou estar mais aqui. Mas. Ou de repente, sei lá, se eu não vou estar mais aqui por algum motivo, ou se eu vou me esquecer de novo. Porque nos últimos tempos, além de eu ter feito algumas confusões aí de lembrança, né, de recordação, eu também me esqueci de muita coisa. E é isso. Eu vim lembrar pra mim e pra você que esse foi o segundo dia e foi muito difícil, pra falar a verdade. À noite eu vou descrever pra vocês, pra você que tá passando por mais um dia de sobriedade, pra você, né, ver, porque não é muito diferente dos outros vícios, fica muito parecido, pra falar a verdade. Os sintomas de. Desculpem pelo barulho, gente. Prometo que vai melhorar. Eu vou começar a fazer umas coisas um pouco mais profissionais aí pra vocês. Mas como eu disse, é um documentário, é um experimento. Então, eu tô cheia de talco, gente, porque eu não consegui dormir. Então eu fiquei suando, eu não sei, fiquei meio assada, sei lá, enfim. Mas essa noite foi terrível, de longe a pior. Até agora, eu tinha dito a você que as primeiras 24 horas são péssimas e sem dúvidas eu fiquei no auge do problema ontem, no auge da abstinência. Lá pelas 1 hora da manhã, 2 mais ou menos, na verdade, eu não fiquei só sem a medicação, né? Me deu várias coisas aí, eu não consegui comer, então tentei ingerir café com pão e vomitei. É, então, eu também tenho bulimia, né? Eu acho que, eu não sei, posso estar tendo uma recaída aí desse lance. Mas, sem dúvida, ontem foi muito difícil pra mim. Foi horrível, pra falar a verdade. Eu não tive pesadelo porque eu não dormi, gente. Eu não dormi. Eu fiquei acordada direto em pânico, eu não sei explicar. Todos. Aliás, eu sei explicar muito bem, mas eu não quero explicar isso cientificamente nem profissionalmente. Eu tô querendo passar pra você que tá passando por isso também ou que acha que não vai conseguir. Eu vou falar a verdade, eu achei que eu não fosse conseguir. Eu 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 vomitava, eu tive tudo, eu tive dor de barriga, eu tive dor e falta de ar, crise de pânico de madrugada. E eu fiquei com medo de ficar com a luz apagada, o que é muito doido, porque eu não consigo dormir com a luz acesa de jeito nenhum, gente. Eu nunca fui de ter medo dessas coisas assim, de luz apagada. Mas eu fiquei apavorada de ficar com a luz apagada, então eu acendi a luz e aí
enfim, não deu muito certo também. Teve um momento que eu tomei um susto muito grande. Eu não sabia que um dos gatos estava aqui dentro, gente, Pitaia. Aquela que apareceu no vídeo comigo ontem. Eu não sei, os animais, eles costumam saber, principalmente gato, eles sabem quando a gente tá doente ou algo assim. E essa gata que eu tenho, ela não é muito próxima. Ela não curte muito afeto, essas coisas assim. E nos últimos dias de dor e tudo mais que eu tenho passado, ela tem ficado muito próxima e tem até me assustado, pra falar a verdade. Ontem ela pulou aqui na hora do vídeo e de madrugada eu tava quase dormindo e ela saltou em cima de mim, de repente me deu um baita susto, gente. Foi uns 2 minutos gritando sem parar de madrugada. Então, meu Deus. Mas eu quero falar outra coisa com vocês, eu quero dizer a você, talvez você não saiba, mas o meu pai também era um viciado, pra falar a verdade, não de remédio, gente. Meu pai nunca gostou de bebida, nem de droga, nem nada desse tipo. Meu pai era viciado em jogo. Ele adorava maquininha, essas coisas assim. E eu me lembro que isso foi uma dos motivos assim da nossa ruína, né? Dele, da minha mãe, minha, enfim. Mas não tem problema. Eu entendo como é difícil essas coisas, o vício e tudo mais. E o meu pai, ele foi para os jogadores anônimos, né? Eu acho que eu nunca tive a chance de dizer para ele o quão orgulhosa eu fiquei dele. E eu tenho os chaveiros do JA, né? Que é os jogadores anônimos. De cada mês que ele conseguia ficar sem jogar, ele ganhava um chaveiro desse. E eu tenho 4 deles. Eu quero falar a vocês também que eu quase recaí. Não vou mentir a vocês. Porque além de tudo que eu senti, eu tive a alucinação olfativa e auditiva também. A auditiva, então, foi em disparado, mas com a luz apagada, o que estava assim em sombra parecia que tomava outra forma. Então, meu Deus, gente, eu não tenho nenhum traço de esquizofrenia nem nada, mas aconteceu isso e isso é mais um presente aí que a gente ganha quando a gente tá tentando sair de algum vício, alguma coisa assim, seja ele o que for, pra falar a verdade pra vocês. E aí eu quero dizer que eu cheguei a encostar no remédio, eu encostei no remédio, eu toquei nele, eu olhei pra ele e botei ele de volta no lugar. Alguns profissionais falam pra você deixar bem distante de você, eu posso te dizer diferente. Pra mim é pior se eu deixar longe de mim o que me dá, o que me deixa, o meu vício, né, o meu problema. Vocês vão ver que a minha cama ainda tá bagunçada ali, ó, porque eu tava tentando dormir ainda, e eu tomei banho e tudo mais, então ainda agora, mas tem mais algumas coisas assim, eu quero dizer que você vai passar por essas coisas, né, essas alucinações e tudo mais. A mente vai pregar peça e vai atacar o corpo e vai atacar os sentimentos e tudo mais, vai misturar um monte de coisa aí na sua cabeça. E se você recair, não tem problema, hoje é um novo dia, a gente pode tentar junto mais uma vez fazer isso dar certo. Eu tô aqui com você e a gente segue junto. Eu quero mostrar pra vocês, a gente tá chegando na época de Natal. Não, chegando não, gente, faltam 4 dias pro Natal. Então, talvez a gente não se encontre aqui nos próximos dias, eu não tenho certeza. Mas se a gente não se vê, eu já quero desejar um Feliz Natal para vocês, de coração aberto. Alguns dos inscritos hoje são amigos que eu fiz nos grupos de doação de papelaria personalizada. Eu nunca imaginei que eu ia ter tantos amigos quanto eu tô tendo agora, gente. Então tá sendo mais fácil pra mim conseguir passar por essas situações aí. Então,
Vocês já sabem, eu tenho um grande problema aí com a solidão, né? E com o abandono, rejeição, essas coisas fazem parte do borderline. Mas no ano passado, em outubro, não, desculpa, a gente viajei. No ano passado, no dia, foi no dia 31, eu fui em cima da casa e eu tenho um pouco de medo de ir lá em cima, porque eu fico tonto e tal. Mas eu fui lá e aí eu achei, gente, isso aqui é um livro, é um livrinho chamado Minutos de Sabedoria. O meu pai, ele gostava muito desse tipo de livrinho, ele sempre coleciona, sei lá, ele sempre tinha essas coisas. E jamais, gente, eu ia imaginar, vocês não têm noção da bagunça que tava lá, tinha todo tipo de tralha que vocês nem imaginam. E eu acho que a gente foi lá em cima ver porque nós estávamos ouvindo barulho como se alguém estivesse em cima da casa. E aí não foi só eu que ouvi. E esse livro, na verdade, pequenininho desse jeito, olha, ele me achou. Não foi eu que achei ele, pra falar a verdade. Ele me achou. E, gente, sem brincadeira, era um ano novo, eu tava muito mal. E dentro desse livro tinha uma carta. É uma carta do meu pai. Ele escreveu pra ele mesmo. A gente tem uma baita mania de fazer isso. Eu faço isso, tem uma centena de papéis aqui em casa que eu escrevi pra mim mesma. E achei esse. Mas eu não quero trazer tristeza pra vocês. Eu só quero dizer que estava marcada nessa página aqui. E eu vou ler pra vocês. Não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça seu erro. Levante-se e siga à frente o mais rápido que puder. Faça as pazes com seus adversários e envie pensamentos de simpatia e amor. E todas as mágoas se afastarão e você viverá feliz e risonho. Então é isso, gente. A carta tá guardada aqui. Foram pensamentos dele alguns anos antes dele partir desse plano para outro. E eu fiquei chocada porque na verdade foi exatamente o que eu precisava ouvir naquela hora. Então talvez o eu do futuro precise ouvir o que eu tô falando agora, eu não sei. Ou você, enfim, que estiver me ouvindo. Mas é isso. Se um dia você ver isso e eu não estiver mais aqui, meu filho, você vai encontrar um monte de coisa que eu escrevi. Eu tenho coisas escritas por todo canto. E eu deixo várias cartas escondidas pra você, meu amor, pra você achar. E eu espero que um dia, alguns dias, algumas vezes, algumas delas te encontrem, assim como essa me encontrou. Em pleno ano novo, eu tava muito mal. Tô no ano novo, eu não sei, eu fico sem acreditar que eu consegui passar por mais um ano. Pra quem morreu tantas vezes e voltou, é francamente inacreditável. Então é isso. Pra você do futuro. É, é só isso que eu queria falar. Não tem muito. Aguente firme, continue comigo. Se você recaiu ontem, vamos tentar de novo hoje. Se você recaiu hoje, amanhã a gente tenta novamente. E aí a gente vai fazendo acontecer aos poucos. Não precisa ser tão radical quanto eu, assim. Mas o importante é fazer acontecer se a gente não se vê antes das festas. Um Feliz Natal e um ótimo ano novo pra vocês e pra você, meu filho. Feliz Natal. Da onde eu estiver, Feliz Natal, meu amor. Um beijo da sua mãe.